Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai falar um pouco sobre cinemática escalar. Bom pessoal, hoje a gente vai ver alguns conceitos básicos da cinemática escalar e vamos entender alguns conceitos primordiais para a gente poder estar evoluindo no nosso estudo. Então um dos conceitos mais iniciais, mais fundamentais da cinemática é o conceito de ponto material. E o que seria o ponto material? Ponto material é todo aquele corpo que possui dimensões que são desprezíveis. Ou seja, são dimensões que não são relevantes para a solução do problema. Um exemplo de ponto material pode ser qualquer objeto que seja observado a uma longa distância. Por exemplo, se eu falo que um carro está se movimentando numa estrada e o observador está a uma distância muito longe dessa estrada, eu posso tratar esse carro como um ponto material. Porque as dimensões do objeto não vão interferir nos meus cálculos, não vão atrapalhar o meu cálculo de velocidade média, de velocidade instantânea, ou de deslocamento do objeto. Já um corpo extenso são aqueles corpos onde as dimensões do corpo elas não são desprezíveis. As dimensões agora elas são importantes para a resolução do problema. Um exemplo é quando você traz o observador para uma distância mais próxima do carro. E quando você está analisando um problema onde o carro está ultrapassando um outro objeto. Nesse caso agora as dimensões vão ser importantes. A gente vai ver isso em exemplos mais à frente. Falando agora sobre referencial. Bem, um referencial ele é utilizado para se medir e registrar grandezas físicas, como posição, velocidade e aceleração. A gente sabe que o estado de movimento de um objeto ele é definido a partir de um referencial. Para você me informar se o objeto está movimentando ou não, eu tenho que definir com relação a qual objeto eu estou tentando descrever o movimento desse corpo. Agora vamos analisar o movimento do ponto de vista dessa pessoa de vermelho aqui. Suponha que agora seja perguntado a essa pessoa de vermelho se a pessoa de amarelo, do seu lado, sentada no assento, ao seu lado no ônibus, está em movimento. Ora, se a gente observa agora o movimento do ônibus, mas a gente foca apenas nas duas pessoas lá dentro, observe que uma pessoa com relação à outra, ela não se movimentou. Ao final do movimento do ônibus, a pessoa de vermelho continua a mesma distância da pessoa de amarelo. Ou seja, a distância da pessoa de amarelo com relação à pessoa de vermelho não variou. Por isso, quando a gente toma a pessoa de vermelho como referencial para o movimento da pessoa de amarelo, a gente observa que a pessoa de amarelo, nesse caso, ficou em repouso. Vamos agora avaliar o movimento dessa pessoa de amarelo com relação a essa pessoa de azul, que está aqui. A pessoa de amarelo está sentada em um ônibus e a pessoa de azul está em pé do lado de fora do ônibus. O ônibus então começa a se movimentar. O ônibus saiu do ponto A e chegou ao ponto B. Consequentemente, essa pessoa também saiu aqui do ponto A e chegou até o ponto B. Então a gente observa que a pessoa de amarelo com relação à pessoa de azul se movimentou. Por isso a gente diz que com relação ao referencial adotado como sendo a pessoa de azul, a pessoa de amarelo executou um movimento. Com isso agora a gente consegue definir repouso e movimento. A gente pode dizer que o ponto está em repouso em relação a um determinado referencial, quando a sua posição nesse referencial não varia no decorrer do tempo. Se a gente voltar mais uma vez, para o exemplo do ônibus aqui, a gente viu que na primeira situação, a pessoa de azul é o referencial e ela ficou parada. Já a pessoa de amarelo, que estava dentro do ônibus, com relação à pessoa de azul, se movimentou. Então a gente observa que com relação a esse referencial aqui, a pessoa de amarelo executou o movimento. No entanto, com relação ao referencial adotado aqui como sendo a pessoa de vermelho, a gente vê que a pessoa de amarelo ela ficou em repouso. Não importa se o ônibus saiu do ponto A e chegou até o ponto B, mas a pessoa de amarelo ela não saiu do lado da pessoa de vermelho. Dessa forma a gente diz que a pessoa de amarelo estava em repouso com relação ao referencial da pessoa de vermelho. Dessa forma a gente diz que um ponto também ele vai estar em movimento em relação a um determinado referencial quando sua posição nesse referencial varia no decorrer do tempo.
Bem, a trajetória são as posições sucessivas de um objeto ao longo de um movimento. A forma da trajetória ela vai depender do referencial adotado. Bem, uma forma da gente imaginar essas posições sucessivas seria como pegadas deixadas por alguém na areia. Então suponha que você está lá numa praia, então aqui está a areia e aqui está o mar. E você observa pegadas na areia. Essas pegadas na areia nada mais são do que a descrição da trajetória de uma pessoa que passou por ali. No primeiro instante, a pessoa estava nessa posição. No segundo instante, a pessoa estava nessa posição. E assim por diante. Por essa razão, a gente diz que a trajetória ela é composta por posições sucessivas de um objeto ao longo de um movimento. No caso aqui, o objeto seria uma pessoa que caminhou por ali e o movimento seria a caminhada dessa pessoa. E a forma da trajetória vai depender do referencial adotado pelo seguinte motivo. Imagine que você tem um trem em movimento e aqui dentro você tem uma pessoa. E aqui você tem preso, bem nessa parte aqui do trem, você tem preso uma caixa. Em um determinado instante, essa caixa é liberada. E ela começa a cair. A pessoa aqui na situação A, ela vai observar a caixa caindo em linha reta, até chegar ao solo. Já nessa situação B, a gente tem um observador aqui do lado externo do trem. Então, quando o trem está na posição 1, o observador aqui do lado externo observa a caixa presa ao teto do trem. Na posição 2, o observador aqui do lado externo já vai observar a caixa nessa posição intermediária. E no instante P3, esse observador aqui vai observar a caixa chegando ao solo. Se a gente for descrever a trajetória observada aqui pela pessoa que estava no interior do trem, a gente vai ver que a trajetória da caixa vai ser uma trajetória em linha reta. Já pela perspectiva da pessoa que estava do lado de fora do trem, a trajetória descrita pela queda da caixa até chegar ao solo do vagão do trem, ela vai descrever uma linha curva, ou uma trajetória curvilínea. Por essa razão, a gente diz que a trajetória ela vai ser dependente do referencial adotado. Um outro conceito bastante importante na cinemática escalar é o conceito de espaço e da variação do espaço. A gente fala que em uma trajetória, a posição que um móvel ocupa em um dado instante é chamado de espaço. Então o espaço vai ser sempre a posição que o móvel ocupa em um determinado instante. A origem, a gente pode definir isso de maneira arbitrária. Então, se o objeto está na posição de -5, quer dizer que ele vai estar à esquerda da origem dos espaços. Então eu falo que a posição do objeto, S, vai ser igual a -5 metros. A gente vai utilizar a letra S para denotar espaço. Se o objeto agora está na posição -1, a gente vai dizer que a posição do objeto vai ser S igual a -1 metros. Se o objeto está na posição 3 positivo, a gente diz que a posição do objeto vai ser igual a 3 metros. Mais uma vez, atente-se que o sinal de positivo ou negativo vai apenas indicar se o objeto está antes da origem dos espaços, no caso negativo ele vai estar à esquerda da origem dos espaços, e positivo quer dizer que o objeto vai estar à direita da origem dos espaços. Você também pode definir qual vai ser o sentido positivo ou negativo da trajetória. Se eu faço uma trajetória dessa forma, eu posso definir também que o sentido positivo agora vai ser da direita para a esquerda. Se eu definir a origem dos espaços como sendo esse ponto, então, tudo que estiver aqui à esquerda da origem do espaço agora vai ser positivo. E tudo que estiver à direita vai ser negativo. Então, essas duas definições são bastante arbitrárias. Já a variação do espaço é dada pelo espaço final, S, menos o espaço inicial, S0. E pode ser escrito dessa forma. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto que está aqui no espaço final, S igual a 3, eu venho aqui na fórmula e substituo no lugar do S o seu valor numérico, que é igual a 3. Menos, coloco menos aqui,
e pego a posição do objeto, o espaço inicial dele, que nesse caso aqui é menos 4. Por isso eu coloco parênteses, coloco menos 4. A gente sabe que menos com menos é mais, com isso aqui eu vou ter uma soma de 3 mais 4, que vai ser igual a 7. Sendo assim, eu digo que a variação do espaço nesse movimento aqui foi de 7 metros. Então o ΔS aqui, ele foi igual a 7 metros. Pessoal, então é isso. Na próxima aula a gente volta com mais exercícios. E até mais, pessoal.